Vamos seguir com os assuntos. O Cairo falou a respeito de apoiadores do presidente Lula e uma pesquisa mostra a avaliação do governo. A avaliação positiva da administração do presidente Lula oscilou de 37% em julho deste ano para 35%, segundo pesquisa IPEC divulgada nesta quinta-feira. Já quem classifica a gestão do petista como ruim ou péssima oscilou de 31% para 34%. Aqueles que acham que é regular variam de 31% para 28%. Novamente, somam 2% os que não sabem ou preferem não opinar. A variação ocorre dentro da margem para mais ou para menos. O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 9 de setembro e entrevistou 2.000 brasileiros e brasileiras com 16 anos ou mais. Cairo Montelo, PIB do Brasil cresceu 1,4% no segundo trimestre. A expectativa dos especialistas era bem menor, 0,9%. A renda média dos trabalhadores cresceu 5,8% no segundo trimestre. A taxa de desemprego do Brasil é a menor dos últimos 10 anos. E agosto teve uma inflação negativa de 0,02%, com queda na comparação com maio. O resultado da avaliação da gestão Lula, que a gente mostrou agora, mostra que no cenário atual a economia não é mais tão importante quando se analisa um governo? Rafael, é curioso isso, né? Porque eu acredito que o governo federal tenha errado, está errando em alguns pontos. Eu até tenho algum tempo avaliado quais são esses pontos, né? Que possam estar reverberando negativamente na hora de avaliar o governo. E com relação à economia, apesar desses números, quando nós conversamos com a população, o grande efeito, e talvez isso não seja um efeito da gestão de agora, eu acho que por vezes uma consequência econômica ao longo do tempo, ao longo dos meses. Qual que é a maior crítica da população? A capacidade de consumo. Tá? O preço não acompanhou o salário, o preço não acompanhou a capacidade de pagamento do trabalhador. A renda aumentou, Caio. 5,8% no segundo trimestre. Mas compara o preço, a inflação acumulada, o aumento de preço com o aumento da renda. A percepção da população é que a capacidade de aquisição, a capacidade de compra se deteriorou. Né? Nós vemos isso, por exemplo, de forma bastante palpável e perceptiva. E nós sabemos o quanto isso tem valor. Eu sei que não atinge todas as classes, mas tem valor para a população, que é o veículo automotor. Hoje se tornou extremamente caro ter um veículo. Se tornou em todos os sentidos ter o veículo, manter o veículo, porque as peças de veículo são extremamente caras, o seguro é extremamente caro, colocar combustível é extremamente caro. Então nós temos uma cadeia, não é um produto, nós temos uma cadeia que onera e congestiona a fonte de pagamento. E quando nós olhamos para as populações mais carentes, indo para produtos que afetam todas as classes, os alimentos, a percepção é que ao longo do tempo os alimentos ficaram mais caros. Então eu percebo uma insatisfação em virtude da deterioração da capacidade de pagamento. Segundo ponto, o Rafael, na minha opinião, eu sinto uma falta do governo federal se comunicando, do presidente Lula se comunicando com o Brasil como um todo, tentando entender as necessidades, os anseios e passando mensagens, essa comunicação para o Brasil como um todo. Eu vejo mais o governo federal e o presidente Lula conversando ali com aquela base petista, com aquela base que realmente veste aquela camisa vermelha e que entende, defende todas as pautas ideológicas. Sabemos que uma parcela da população não se importa com pautas ideológicas. Uma parcela da população quer saber o quê? Quer saber de emprego, quer saber de alimento, quer saber de subsistência, quer saber de moradia. E eu percebo uma falta de comunicação direta do presidente Lula com a população. E, por fim, eu acho que os excessos do STF para uma população geral que não consegue distinguir na cabeça do brasileiro médio
O governo é tudo. O governo é Congresso, o governo é governo federal, o governo é STF, é como se fosse um mix de tudo isso. E eu acredito que os excessos nos últimos meses do STF têm, talvez numa proporção menor, gerado um efeito negativo também que escoa no governo federal. Doutora Nara, a questão econômica perdeu a importância que tinha no passado quando se analisa um governo, nesse momento atual que o Brasil vive? Perdeu. Perdeu porque grande parte da população hoje já não se importa mais com esses números, e são bons números. Então, se importa mais ali com a rede social, com o fla-flu da política. Então, grande parte da população brasileira se deixou levar por esse sentimento não racional de olhar a vida como é, de olhar a vida como já foi e falar, bom, estamos melhor, os números estão nos indicando, nós estamos crescendo mais, com menor desemprego há 10 anos, né, o menor índice de desemprego. Isso tudo reflete, sim, na vida cotidiana do brasileiro. Agora, o que nós estamos vendo é essa apropriação, essa confusão entre vida virtual e paixão, a paixão irracional por alguém ou por algum personagem, e essa confusão entre a vida real e essa paixão irracional. Então, o que a gente tem que fazer hoje? É separar. Na verdade, quando o colega disse assim, são 3 poderes, isso é uma questão didática, né? Que a gente fala que os poderes são separados em 3, legislativo, executivo, judiciário, mas o poder é um só. O Estado, o poder de Estado, ele é um só. E o que me estranha é que as pessoas têm confundido isso. Então, a gente faz essa separação didática dos poderes para aprimorar e especificar áreas para ajudar na administração da vida cotidiana. Foi por isso que surgiram, e para que esses 3 poderes, de fato, se balanceiem entre si, se equilibrem entre si. O que a gente está vendo é que, hoje, isso não é o suficiente mais, Rafael, para dizer que, para ser um véu, um óculos, uma lente de leitura da realidade. Esses números já não são suficientes. Por quê? Porque a gente entrou em um período de artificialidade, e aí é muito interessante, doutor Cairo, você afirmar do consumo. Então, a gente entrou em um período de artificialidade, inclusive do consumo, e só um parêntese, a nossa vida, vida real, vida da terra, não comporta esse consumo excessivo, fecha parêntese. Mas a gente entrou nessa artificialidade onde o consumo, ele traspassa e vai para outras áreas da vida. Então, esse consumo, o consumo de ter um político que fala com você nas redes sociais, eu fico pensando, essa não é a função de um político. Então, eu não acredito que o presidente Lula esteja falhando por não se comunicar, não tem nada disso, ele está gerindo, e aí estão os números que significam, resultam na sua gerência do bem público do Estado brasileiro, do governo federal. O que a gente tem que tomar cuidado é que é diferente a aproximação e a informação, então a comunicação do Estado para com o cidadão, e a diferença entre essa relação através de rede social, onde, por exemplo, um presidente da República se preocupa mais com os números da live semanal dele e em falar coisas muito bombásticas, muito absurdas, muito radicais, para ter mais visualizações. E isso, seu significado, parâmetro. O governo não pode ter esse parâmetro, sabe? O parâmetro tem que ser esses aí que a gente está falando, a economia, o bem viver, as soluções do coletivo, e não os números que a visualização deu na live da semana. A gente tem outros assuntos aqui, precisamos continuar com a pauta. Só para encerrar aqui, o Márcio Borges está dizendo, doutor Cairo, agora é a vez dos trabalhadores de verdade viverem bem. Está aqui o Márcio Borges, telespectador, participando conosco. Eu achei curioso, né, a doutora Nara falar que é racional nós olharmos para os números. Racional é o brasileiro ir para o supermercado e conseguir realizar pelo menos a sua compra básica. Racional é o plano de saúde, racional é a escola, a educação. Você já viu o preço de um caderno? Um caderno hoje custa 20, 30 reais. Né? Nós estamos falando que o salário mínimo é 1.400 e poucos reais. É desproporcional. Hoje tudo é muito caro, tudo é muito oneroso, tudo gera um impacto muito grande. Eu tinha feito uma anotação aqui, mas eu vou deixar o Rafael continuar, senão eu vou estender. O Inácio Soares está dizendo aqui que ele é contra a anistia e que se a oposição não sabe perder a eleição, não saberá
ele tenta falar com alguns e não consegue, não pode demitir, pois ajudou a colocar eles lá no 8 de janeiro. Um estava em Brasília e não foi preso. Está aqui o Inácio dizendo que é contra a anistia do 8 de janeiro. Mande também sua opinião, 991095099. Estamos ao vivo também no canal da TV Brasil Central no YouTube.